Boa noite a todos. Que a paz do Senhor possa nos abençoar agora e sempre. A reflexão desta noite será sobre justiça e direitos naturais. Justiça é um sentimento natural de todos nós. Todo ser humano busca ser justo instintivamente, porque somos filhos de Deus, que é a justiça infinita. Então, por uma questão natural, buscamos ser justos. A grande questão é que vivemos numa sociedade que existem muitas injustiças. E nós fazemos parte desta sociedade. É comum dizermos que não gostamos da injustiça, não aceitamos, coisa que nos incomoda é a injustiça. É comum falarmos assim. Mas, ao mesmo tempo, não percebemos quantas vezes somos injustos na nossa vida, sem nos darmos conta disso. O quadro social que vivemos é altamente injusto. São dificuldades variadas, pessoas passando necessidades, e nós simplesmente olhamos aquilo, não aceitamos, mas também não agimos em muitos casos. Isso nos leva a pensar numa colocação daquele escritor moçambicano, Mia Couto, que ele define alguns passos, alguns sapatos, como ele diz, sujos, que a humanidade precisa se despojar para entrar no mundo moderno. São 7 sapatos. Mas 2 deles são interessantes para as nossas reflexões. Quando ele nos fala que nós deveríamos nos despojar do sapato de que os culpados são sempre os outros. Nós somos sempre vítimas. Os outros que são culpados. Nós somos vítimas. Quando erramos, até mesmo erramos porque o outro é o culpado do nosso próprio erro. Não aceitamos primeiramente, os nossos erros. Colocamos sempre as nossas dificuldades na conta do semelhante. E ele nos fala um outro sapato também, que é muito comum para todos nós. É a passividade perante a injustiça. Vemos a injustiça acontecendo, mas não gostamos, mas não agimos. Somos passivos, ou achamos que o que estamos fazendo é suficiente para aplacar a injustiça da terra, quando muitas vezes buscamos aplacar a nossa dor de consciência por não estamos agindo de forma correta. Então, esses 2 sapatos podem dizer muito de cada um de nós. O quanto, de fato, não justificamos os nossos erros pelo erro do semelhante. Eu gritei com ele, mas ele merecia. Mas ele fez aquilo. Ou seja, o que fazemos de equivocado tem uma justificativa no erro do semelhante. Enquanto não assumirmos de fato que somos responsáveis por aquilo que fazemos da nossa vida, do nosso comportamento, não criamos um ambiente propício para o nosso próprio crescimento espiritual. Ao assumirmos a responsabilidade de algo, mesmo não tendo a responsabilidade direta daquilo, perante Deus, estamos colocados com a oportunidade de podermos crescer. Então, esta postura de todos nós, que não aceitamos a injustiça, precisa se traduzir em ações verdadeiras que possam gerar, aplacar, diminuir essa injustiça que nós estamos vivendo. Quem de nós não conhece alguém próximo a nós que não esteja passando por uma dificuldade? Quem de nós não tem próximo a nós alguém que poderia nos dar um reforço de conhecimento, por exemplo? É uma secretária que trabalha em casa, ignorante, analfabeta muitas vezes,
que nós poderíamos ajudar. Achamos que o analfabetismo é uma injustiça, mas do nosso lado, às vezes, tem alguém que não sabe ler nem escrever, não sabe fazer nada, e nós não fazemos absolutamente nenhuma ação para diminuir aquela injustiça, porque colocamos na conta do governo, colocamos na conta das ONGs, colocamos na conta dos outros a obrigação, a responsabilidade de diminuir aquela injustiça na qual estamos vivendo. Vivemos numa sociedade injusta e, ao mesmo tempo, não conseguimos fugir dessa sociedade, porque participamos dessa injustiça, de alguma maneira. Jesus Cristo nos fala nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. O que vai acontecer com isso? Serão saciados. Fome e sede de justiça. Não é justiça pelas próprias mãos. Nós não sairemos aí matando pessoas porque achamos que isso é justo, porque isso é injustiça. Isso me lembra um vídeo que passaram há pouco tempo num grupo que eu pertenço, espírita. Interessante que a gente participa de um monte de grupos do WhatsApp espírita. E puseram um vídeo, que esse é um vídeo desenhado, todo desenhado. E era uma moça que tinha sido drogada, que ela ia no restaurante, vou resumir a história, ia no restaurante e tinha um maître que sempre ajudava. Esse maître ficou desempregado, quando ele buscou ajuda no próprio restaurante, o dono do restaurante falou que ele não poderia estar ali, porque ele atrapalhava o andamento do restaurante, ajudando pessoas necessitadas. Mas ele estava falando isso para a própria drogada anterior, que tinha sido agora uma pessoa de sucesso profissional, que trabalhava perto ali, e que os seus funcionários todos se alimentavam naquele restaurante. E a partir dali, nenhum mais iria se alimentar ali, porque ele não foi justo com o maître por ele não ter dado. Eu olhei aquilo e falei, nossa, o que é isso que a gente está vendo aqui? E as pessoas batendo palmas. Eu só coloquei assim, ele perdeu a chance do perdão. Justiça pelas próprias mãos. E muitos de nós somos assim. Nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos, porque o sujeito foi injusto, agora nós vamos também mostrar para ele com outra injustiça. E Jesus nos conclama a fome e sede de justiça, colocando isso no nível até orgânico. Fome, porque se nós não nos alimentarmos e não bebermos água, nós morreremos. Então nós precisamos buscar a justiça como algo que vai alimentar a alma, pois senão estaremos mortos espiritualmente. Fome e sede de justiça. Buscarmos sermos justos o tempo todo. Isso é fácil? Não é fácil ainda para nós. É um processo ainda complicado, porque somos criaturas injustas pelas nossas deficiências íntimas, pelas nossas dificuldades íntimas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como se pode definir a justiça. E eles respondem de que maneira? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros, dos demais. Uma pergunta curta e uma resposta direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí a gente pensa, respeitar. Primeiro problema. O que vem a ser respeito aos direitos dos outros? O que é respeitar alguém? Nós respeitamos os direitos dos outros? Todo mundo deve pensar, sim, eu respeito. Mas como sabemos que respeitamos?
Quais são os parâmetros que dizem para nós que nós estamos respeitando os direitos dos outros? Porque costumamos dizer assim, é o meu direito. Eu fiz isso porque eu tenho direito. Mas eu não penso no direito do outro. Respeitar alguma coisa é quando nós valorizamos aquilo. Quando valorizamos, nós respeitamos. Quando não valorizamos, nós não respeitamos, porque não damos o valor devido. Um filho desrespeita os pais quando não dá o valor devido aos pais. Ele não respeita. Então, respeitar os direitos não é simples para pessoas que ainda só veem os seus próprios direitos. E não percebem que nós vivemos numa sociedade em que todos nós precisamos conviver e temos os limites necessários para viver dentro dos seus direitos. E o que vem a ser direitos, que é um outro problema. O que são direitos? Direitos, poderemos pensar, são recursos que temos para atingirmos algum objetivo. Todos temos direito à vida. Nascemos e ninguém pode tirar a nossa vida. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Porque é um direito natural. Mas não há morte no mundo. Ninguém tira a vida do outro. Respeito esse direito? Aí existem as justificativas. Eu tirei a vida dele para proteger a minha própria. Por segurança própria. Se buscarmos Jesus, nós estamos complicados. Muito complicados. Porque aquele que perder a vida é que vai ganhá-la. E o que tentar salvar a sua vida é que vai perdê-la. Ah, mas não é nesse contexto. Em qual contexto que é, então? São nos diversos contextos da vida. E desse contexto também é da vida. Mas se vivemos uma sociedade ainda injusta, por isso que acontecem essas coisas dentro de uma necessidade da humanidade ainda. Não é correto? Não. Mas existem atenuantes da divindade pelos motivos pelos quais certos direitos não são ainda atendidos. Por isso que a fome e sede de justiça é individual. Cada um sabe o que deve fazer com relação ao direito do outro. Mas não é só a vida de estarmos vivos. E como nós vivemos na Terra? Precisamos de muitos recursos para a vida. Nós precisamos da educação, nós precisamos da alimentação, nós precisamos da segurança, nós precisamos da educação. São recursos que nos fazem viver esta existência. São nossos direitos. São atendidos? São atendidos? A nossa sociedade atende a esses direitos de toda ela? Mas por que não? Quem está sendo injusto? Quem está gerando esta injustiça? Nós não? Cada um de nós. Todos nós participamos de uma sociedade, nós refletimos essa sociedade. Somos o reflexo da sociedade. Não adianta tentarmos sair da sociedade, porque nós representamos a sociedade. Muitos dos nossos direitos, eles atingem o direito do outro, um direito natural. Quantos trabalhos aqui em Niterói tem de atendimento às pessoas que moram nas ruas? Quantos trabalhos? E a reflexão que se faz é o seguinte: nós estamos fazendo esse trabalho para que a pessoa passe por ele ou para que permaneça nele? Passe ou permaneça? Se é para permanecer, eu vou mantê-lo na rua, com fome. Todo dia eu vou lá dar uma sopa aos nossos irmãos que estão nas ruas. Mas o meu objetivo é que amanhã eu não os encontre ou que eu os encontre no dia de amanhã.
eu faço uma programação com aquelas pessoas, olha só, te vejo aqui amanhã. Te vejo aqui amanhã? Eu diria, Feliz, tomara que você não esteja aqui amanhã. Tomara que você tenha um caminho para você melhor. A nossa cabeça é de assistência, de manutenção do sofrimento. Nós estamos fadados, em tese, ao desemprego no trabalho social. Porque no futuro, quando a Terra se tornar melhor, nós não teremos esse tipo de trabalho. E o que faremos? Estaremos desempregados? Se morássemos hoje numa sociedade que não tem este quadro que nós estamos vivendo, o que nós faríamos? Então precisamos crescer para entender o que vem a ser justiça. O que vem a ser justiça? Quais os direitos? A justiça consiste em atendermos ao próximo nas suas necessidades. Necessidades. Quando atendemos além dela, nós não estamos sendo justos. Quando atendemos aquém delas, não estamos sendo justos. Deus nos atende exatamente nas nossas necessidades. Por isso que é a justiça infinita. Cada um de nós tem as suas necessidades atendidas perfeitamente. Perfeitamente. Mas nós não conseguimos. Por isso que precisamos ter fome e sede de justiça, para perseguirmos sermos justos na sua exatidão. Se temos um grupo de pessoas que atendemos, cada uma daquelas pessoas atendidas são seres humanos com necessidades próprias, dificuldades próprias, individuais. Se damos a mesma coisa para todas elas, não estamos sendo justos com todos. Com uns. Mas com todos não. Então, esse dinamismo de perseguirmos a justiça requer de nós uma percussência, um detalhe a mais de buscarmos entender o próximo. Qual é a sua necessidade? Nós perguntamos. Você vem aqui semanalmente, mas o que você precisa? É desse prato de comida, exatamente? O que você precisa mesmo? Porque ele busca um prato por uma necessidade orgânica. Mas e a necessidade da alma? Nós atendemos? Quando uma pessoa se aproximava de Jesus, como aconteceu com aquela mulher hemorroíça, e ela retirou as energias, o fluido necessário para a sua cura, o Cristo doou aquela energia na exatidão da necessidade daquela mulher. E qual era o parâmetro? A mulher. Não foi o Cristo que falou, ela precisa de... Não, ela, no seu merecimento, quando auriu aquelas energias, ela aplacou na exatidão da justiça de Deus para ser curada. Tanto é que se ela não pudesse ser curada, ela não se curaria. Então, cada um de nós tem necessidades específicas e a divindade age de acordo com as nossas necessidades. Só que vivemos num mundo entrelaçados. Nós não sabemos o que cada um precisa. Cada um tem os seus limites, as suas necessidades. E ultrapassar ou não esses limites ainda não é fácil. Vejamos os pais com os filhos. Os filhos, quando nascem, dependem completamente dos seus pais. Totalmente. Os pais fazem com eles o que querem. Levam para a casa espírita, botam a roupa, na escola, eles não têm poder algum. Nenhum. Ou seja, não tem direito. Nenhum direito. Fica quieto aí, vamos lá, me acompanha, é assim, nós vamos viajar, nós vamos viajar. Na medida que eles vão crescendo, os limites começam a mudar. Porque eles começam a ter vontade própria. Aí eles falam assim, eu já não quero ir lá na casa espírita. Não, você ainda vai, começa a discussão. Aí existem os limites. O limite traçado para que os pais possam adentrar ou não. A partir do momento que ele passa daqueles limites, o filho se
sente injustiçado, mas isso não é justo. Não aceito isso. Eu já sei o que eu quero. Você não tem o direito de passar por isso, de me obrigar a isso. Olha o sentimento de injustiça acontecendo. Mesmo que os pais achem que estão sendo justos. Mesmo. E aí que é a grande dificuldade. Porque em muitos momentos nós precisamos, sim, infringir esses limites. Porque sabemos, por uma sensibilidade de pai ou de mãe, que é uma necessidade do filho, que ainda não se deu conta daquilo, que se sente injustiçado, mas aí nós somos firmes e impomos aquilo que queremos. Mas em certos casos, isso não é possível. Não é possível. Ele cria a barreira e ali ninguém pode transpor. Quando se transpõe, o que acontece? Gera-se os sentimentos negativos. Quando alguém se sente injustiçado, se sente. Não quer dizer que foi injustiçado. Ele não pensa coisa boa, não. Fica chateado, melindrado, revoltado, tudo. Porque se sentiu injustiçado. Quando a pessoa tem consciência, às vezes ele chega à seguinte conclusão. Aquilo não foi justo, mas eu merecia. É a resignação. O resignado é assim. Ele sofre uma série de coisas, todo mundo olha, como é que você passa por isso? Como é que você aceita isso? Mas ele intimamente sabe o que merece. Ao olhar do mundo é uma injustiça, mas para o olhar dele não é. Está preciso naquilo que ele precisa passar para crescer. Então, esse desenvolvimento da justiça dentro de nós é uma arte que precisamos buscar o tempo todo através das reflexões das necessidades dos outros. Vivemos um momento, por exemplo, de violência na sociedade. A sociedade nos impõe o quê? Deixar de sair em certos horários. Não posso mais sair. Mas isso não é justo. Olha só. Vamos falar com os violentos. De repente, a gente negocia. Não dá para você o limite da hora, meia-noite. Não. Não tem limite de hora. É qualquer hora. Entendeu? É o limite da hora deles. Não tem. Mas isso é injusto, porque eu tenho direitos. Eu tenho direito de ir na casa espírita. Você não está deixando eu ir na casa espírita, porque eu fico com medo. E eles vão falar o que para nós? Mas você já percebeu onde eu moro? Eu não moro num prédio, não. E sabe por que eu moro lá? Olha só. Por causa de você. Mas como? Qual a culpa que eu tenho nisso? Tem sim. Você não ganha um bom salário? Você não sei o quê? A justificativa sempre vem pelo olhar de cada um de nós. Da mesma forma que nós não aceitamos isso, mas temos que nos submeter a isso, eles também querem nos impor certas coisas porque se sentem injustiçados pela própria sociedade. Pela própria sociedade. Nós andamos de carro com os vidros fechados na nossa sociedade. É difícil alguém estar com os vidros baixos, criando barreiras para a própria sociedade, criando limites para que as pessoas não nos abordem. Porque vivemos numa sociedade tensa, injusta, por isso que é tensa. E o que estamos tentando fazer para diminuir essa tensão social que é gerada pela própria injustiça social? A partir do momento que existe a injustiça, os sentimentos são contrários. Há pouco tempo vimos lá o rapaz que sequestrou o ônibus. Há pouco tempo. Sequestrou o ônibus, ficou lá. Você via que não era normal, né? Rapaz, pelas próprias condições. Não tinha nem arma. Mas aquilo foi tratado com uma seriedade, que tem que ser, não estou dizendo que não tem que ser, tá? Mas uma seriedade de que estavam, de repente, os terroristas
coisa foi do nível para que não houvesse falha. E não houve. Ou houve, não sei. Eu sei que o rapaz foi abatido com diversos tiros. E na hora que isso aconteceu, muitos aplaudiram. Muitos vibraram. E isso me lembrou o circo romano atual. A vibrar pela queda de alguém. E a gente pensa, nós não somos injustos? Alguém, se pudesse, perguntaria para aquele rapaz, eu peguei ele como exemplo, mas a gente pode ampliar. Onde você nasceu, meu? Quem são seus pais? Qual foi a educação que você teve? Você, onde morava, tinha segurança? Você teve um alimento necessário? Provavelmente ele diria que não teve nada disso. E a forma que ele expressou essa injustiça foi daquela forma desequilibrada, gerando uma nova injustiça, colocando pessoas em risco. Uma injustiça gera outra injustiça quando as pessoas não estão preparadas para recebê-las. Não estão preparadas. Daí Jesus nos fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que forem perseguidos. Olha só. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são para os perseguidos por causa da justiça. Então, quando estamos sendo injustiçados, nós deveríamos pensar, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou sendo injustiçado? Por que eu não sou atendido naquilo que eu desejo tanto? Por quê? E a nossa visão reencarnacionista remonta ao passado. E toda injustiça que nos acolhe no presente, nós sabemos que é fruto das nossas injustiças do passado. Não são coisas estanques, separadas, são coisas ligadas. Então, quando somos abatidos por um tipo de injustiça, é neste momento que deveremos desenvolver essa capacidade de percepção da própria justiça. Porque essa injustiça que nos acolhe, ela está alinhando a nossa injustiça interna para que sejamos justos futuramente. Mas se aplacamos isso com outra injustiça, é uma mola. Simplesmente bate e volta. Nós não absorvemos e não traduzimos isso num conhecimento para a nossa vida. Então, sermos perseguidos é uma bênção. Mas essa perseguição se dá porque, em muitos casos, somos justos, mas somos considerados injustos. Agimos com amor e a pessoa nos dá pedradas. Não aceita, porque não aceita aquilo. Ao darmos um pão a alguém e essa pessoa está precisando de uma palavra, ela vai se sentir injustiçada. E nós achamos, nós damos um pão. Mas não é isso que eu preciso. Você sabe meu nome? Você sabe meu nome? Em muitos casos, nós... Não, você é um irmão, é um companheiro, é tudo, mas não tem um nome. É tudo, mas não existe realmente para nós. Não sei se vocês têm o hábito de cumprimentar pessoas de nível social mais baixo. Mas percebam o quanto elas se sentem valorizadas, cumprimentar no dia a dia, como se fossem reconhecidas na própria sociedade. Porque a gente passa por elas, é como se elas não existissem. Mas quando nós damos um pouquinho de atenção, elas nem acreditam, né? Nas devidas proporções, é quando alguém que nós consideramos lá no alto, olha para nós, e fala o nosso nome, inclusive. Se falar o nosso nome, então a gente fica nas nuvens. Nossa, o sujeito sabe meu nome. A gente fica muito feliz. Então nós não somos um sujeito muito importante, mas nós podemos ser simpáticos, valorizar o próximo,
sermos justos, porque isso é uma necessidade da sociedade. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos espalhar as coisas boas, a simpatia, um sorriso, uma alegria, uma coisa boa que nós não podemos passar naquele instante e que muitas vezes, por inspiração dos benfeitores espirituais, que acreditamos que estão conosco, nos sugerirão esta postura, porque o próprio irmão poderá estar passando por uma dificuldade que nós não sabemos. Um benfeitor espiritual, ele é justo por natureza, nós não temos dúvidas disso. Se perguntássemos a algum benfeitor o que deveríamos fazer, ele nos responderia de pronto alguma coisa. E nós, tá certo. Essa capacidade que precisamos desenvolver. Não é um raciocínio lógico. O raciocínio lógico nos dá condições de entendermos as coisas, a desenvolvermos a própria justiça. Mas, na medida que vamos desenvolvendo esse raciocínio e vamos internalizando, o reflexo desses raciocínios são naturais. Ele não pensa, não fica pensando o que fazer, raciocinando. Não! Brota naturalmente por uma ação, por um comportamento nosso justo, coerente. E é isso que a divindade vê em nós. Ele pode não ter sido correto, mas a intenção dele foi correta. Porque ele agiu por amor, por bem-estar. Então, essa busca pela justiça, essa busca constante, é o objetivo de todos nós. A própria caridade que precisamos fazer, a base da caridade é a justiça. Não tem como fazermos caridade sem sermos justos. Porque a caridade é o amor ao próximo, e o amor ao próximo em quê? Naquilo que ele precisa. E o quanto que ele precisa daquilo? O quanto? É a exatidão, é a justiça. Então, a base da caridade é o sentimento de justiça. Aí queremos fazer a caridade sem desenvolvermos isso. Por isso que fazemos a caridade de qualquer maneira, em muitos casos. Porque achamos que o simples fato de estarmos dando alguma coisa, seja ela material ou não, é a caridade. Depende. Imaginemos se nós vamos num plantão fraterno e estamos com um problema específico e a pessoa nos fala outro problema. A gente vai ficar assim, isso não me atende nada. Eu estou com um problema na família, você está falando de profissão. Então a gente tem que saber adequar às necessidades. E eu não posso ser uma coisa única. Falo a mesma coisa para todo mundo. Deus existe. Vamos orar. Vamos orar. Você acredita? Você tem fé? Como se fosse um mantra. Nós sabemos que precisamos ter fé, que nós precisamos orar, que nós precisamos nos vincular aos benfeitores. Isso já é uma coisa sabida. Mas o que precisamos fazer para orar, para ter fé, para nos vincular aos benfeitores? Essa é a grande questão da vida. Então, se falamos as coisas como se fosse uma receita de bolo, não estamos sendo justos com a própria vida, com o papel para o qual aqui estamos. Daí Jesus nos falar, para buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais nos será dado de acréscimo. E nós buscamos o acréscimo antes da justiça e do reino de Deus. Nós nos desesperamos com as coisas, mas não buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Buscamos as coisas do mundo. Se a nossa justiça não exceder, a de quem? A dos escribas e fariseus, olha só, nós não entraremos no reino dos céus. Os nossos direitos, muitos deles, estão baseados nas leis do homem. Eu tenho direito, porque o homem me dá esse direito.
As leis humanas, elas se desenvolvem para se aproximar às leis do Criador. Então, quando Cristo nos diz que deveremos exceder aos escribas e fariseus, poderemos também traduzir que nós deveremos verificar nessas leis humanas os nossos direitos que já não comportam mais. Não, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a receber isso, porque é meu direito. Mas não comporta mais, porque existem pessoas passando necessidades. Eu tenho o direito de ter várias moradias, mas será que comporta quando tem pessoas que não têm onde morar? Então, os direitos humanos, eles começam a ser balançados na sua estrutura, na medida que tomamos consciência das leis do Criador. Das leis do Criador. Nós vamos no centro do Rio e a pessoa comum de carro não consegue estacionar em lugar nenhum. Mas existem uma série de vagas preenchidas por pessoas que têm esse direito. Eu não sei quais são as pessoas, mas tem pessoas. Tem direitos. Mas o direito não é da pessoa, é da posição da pessoa. Só que, infelizmente, as pessoas se prendem às posições. E passam elas a ter o direito, e não mais a posição. O que nós vemos aí. É a posição, não as pessoas. E as pessoas que passam pelas posições começam a adquirir eternidade naqueles direitos. E aí distorcem o direito de todo mundo. Por isso que a sociedade começa a não aceitar mais certas coisas, mesmo que sejam direitos. Não aceito mais isso. Infelizmente, não por uma postura ainda de justiça divina, mas por uma questão de indignidade por aquela injustiça que está acontecendo, que não é uma forma correta. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa reflexão gira em torno dessa condição nossa de buscarmos sempre sermos justos. Sairmos dessa passividade que o minha-pouco nos levanta. Essa passividade. Podemos fazer alguma coisa em qualquer lugar. Dentro de casa. Dentro de casa. Nós podemos fazer alguma coisa. Não é só fora. Podemos fazer. Mas antes de olharmos o mundo à nossa volta, precisamos olhar o mundo dentro de nós. Quantas coisas precisamos tirar de nós? Na medida que nós nos destruímos, estamos sendo injustos conosco. Quando Jesus nos fala para nós nos amarmos. Se nós nos destruirmos, isso é uma injustiça em nós mesmos. Não é amor próprio. É uma injustiça. Eu não estou sendo justo com o Criador, que me criou para algo a mais, e eu estou me destruindo. Então eu preciso aplacar dentro de mim, cada um de nós, as suas próprias injustiças. Quantas vezes nos destruímos porque não aceitamos as coisas externas? Não é assim que a gente resolve os problemas externos. Nós resolvemos nos amando. Na medida que vamos nos amando, vamos sendo mais justos conosco, essa medida começa a ser ampliada. Nós passamos a entender o outro. Nós só entendemos o outro quando nós nos entendemos. Como vamos sentir o que o outro está sentindo se nunca paramos para perceber aquilo dentro de nós? Não para sofrer, mas para adquirirmos experiências através da experiência do outro. E não precisarmos viver o que o outro está vivendo para adquirir aquela experiência. Daí a vida em sociedade, a troca. Nós não precisamos viver o que cada um está vivendo, mas se soubermos, se tivermos a piedade, o sentimento que nos aproxima dos anjos, conforme o Evangelho, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Dos anjos. O Espírito Miguel coloca isso no Evangelho. Porque ela é feita com pureza da alma.
Ela é feita com amor, sem nenhum interesse, pura. Então, se não estimulamos esse tipo de sentimento, que é um sentimento justo, que nos dá a condição de percebermos o outro na sua precisão, esse aqui está precisando disso, exatamente disso, é através dessa piedade. Nós não conseguiremos resolver as questões do mundo. Então, a nossa passividade não é só externa, é uma passividade, às vezes, interna, em que nós não buscamos entender o que é ser verdadeiramente justos. Não passar para o outro as nossas culpas, as nossas responsabilidades. Assumirmos os nossos compromissos. Se erramos, vamos assumir. Assumir. Não, erramos por causa do outro. Não. É a oportunidade que estamos tendo para crescer. E desta maneira, estaremos nessa conquista de um mundo melhor. Se não estamos felizes com a sociedade que estamos vivendo hoje, vamos assumir a nossa responsabilidade. Porque essas injustiças que ocorrem se devem porque ainda somos bastante justos. Que Jesus nos abençoe nas nossas lutas, na nossa busca a vencer.